Pessoal, vamos nessa, gente. Boa tarde, boa tarde. Vamos começar? Bom, acredito que eu não tenha que me apresentar, acho que pra ninguém, né? A maioria aqui já vem de turmas regulares, teóricas. Hoje a gente começando essa nossa batida nessa turma de exercícios. Materialzinho de hoje, não sei se vocês conferiram, chegaram a dar uma olhadinha, né? A minha pretensão foi já trabalhar nesse primeiro material, Fernanda, dois assuntos importantíssimos para a FGV, dois assuntos que a FGV vem cobrando demais nesses últimos 2 anos, né? A gente vai trabalhar remédios constitucionais e os recursos constitucionais, né? A gente vai falar do habeas corpus, habeas data, TMS, mandado de junção, ação popular, recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário, tem muita coisa aqui. Preciso muito da participação de vocês, né? Porque o ritmo, quem dita aqui são vocês. A gente parar, ou tiver a necessidade de parar para ir pro quadro, a gente vai. Minha pretensão seria, inclusive, usar pouquíssimo quadro, tá? Mas eu vou precisar realmente da participação de vocês. Vamos começar com a questão 6? Dá uma olhadinha nela. Acho que é uma boa questão para o nosso pontapé inicial. Aquele 1 minuto e meio para você conferir a questão. E aí a gente desenrola. E aí, pessoal, posso? Vamos lá? Uma sociedade empresária dedicada à produção de radioisótopos a serem utilizados para pesquisa e uso médicos, ao acondicionar os resíduos da matéria-prima utilizada para fins de transporte e descarte, não vinha adotando as medidas de segurança necessárias, o que gerou danos ao meio ambiente. E resignada com essa situação, a Joana, que é uma vereadora no município no qual estava situada a sede da referida sociedade, consultou você em relação à ação possível ou passível de ser ajuizada por ela, para que esse estado de coisas seja alterado e a sociedade empresária condenada a ressarcir os danos causados. O advogado informou corretamente que marcamos o que, gente? Letra A, né? Engraçado que na turma da noite uma galera me disse letra B e eu havia dito que 2 alternativas aqui impossível a gente marcar, né? E a primeira delas realmente é a letra B. A ação civil pública serve para esse tipo de coisa? Fala, até serve. Porque a ação civil pública ela tem. A ação popular tem a mesma finalidade que a ação civil pública, fazer controle dos atos. A diferença é que uma ação civil pública nunca será ajuizada por você, nunca será ajuizada por uma pessoa física, lembra disso? E vocês têm estudado a lei da ação civil pública lá no conteúdo de processo civil, sabe que a ação civil pública, em regra, normalmente, o primeiro legitimado que a gente lembra é uma ação ajuizada por quem? Pelo Ministério Público, mas essa legitimação não é exclusiva do MP. A lei diz que Defensoria Pública também pode, as unidades da federação também podem, entidades associativas também podem, as unidades da federação, União, Estado, Distrito Federal, municípios, empresas públicas, autarquias, muita gente, menos você, tá? A ação que nos compete a usar, essa que tem a capacidade de fazer controle dos atos administrativos, é a tal da ação popular. Só não posso esquecer de alguns detalhes, hein, gente? A ação popular, ela carrega algumas particularidades. Eu só vou colocar rapidamente aqui no quadro, tá? Primeiro ponto, gente. A ação popular, ela se apresenta na espécie preventiva ou na espécie repressiva? Preventiva ou repressiva? Fala, as duas. Eu posso buscar usar a ação popular para evitar a edição ou anular ato administrativo que se mostra lesivo, e aí a gente tem que lembrar daqueles 4 bens que são protegidos pela ação popular. Lembram deles? Nas nossas aulas, isso aí, teóricas, eu sempre peço para que você decore o tal do PMPM. Lembram disso, gente? E a gente fala do patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, motivo da nossa questão, o meio ambiente e, por fim, a moralidade administrativa. São apenas esses 4 bens
e nós buscaremos proteger quando da impetração dessa nossa ação popular. E Sabrina, lembre-se, posso usar para evitar a edição ou até mesmo anular um ato já editado. Nas nossas turmas teóricas, eu lembro de ter apresentado 2 exemplos que envolveram presidentes da República. Eu vou só relembrá-los aqui porque eu vou precisar para uma observação que vai chegar, tá? Vocês lembram quando o Michel Temer era o seu presidente? Num determinado momento, o cargo de ministro de Estado de Trabalho e Emprego ficou vago. Michel Temer tinha necessidade de nomear uma outra pessoa para ser o novo ou a nova ministra do Trabalho. E você lembra que a pessoa que foi escolhida, pelo menos era a pretensão do Temer, era a excelentíssima deputada federal Cristiane Brasil. Lembram dela, gente? Da Cristiane Brasil? Pois é, Samanta. Escolheram o nome da Cristiane Brasil numa quarta-feira, mas marcaram a nomeação dela para terça-feira da semana seguinte. E uma semana de espera foi suficiente para a televisão te encher de reportagem, nos mostrando que a Cristiane Brasil tinha 2 condenações na Justiça do Trabalho, porque não havia pagado motorista e não havia pagado a empregada doméstica. E as 2 decisões transitaram em julgado. Ela havia sido condenada e seria a nossa nova ministra do... É meio estranho, né? Porque uma pessoa com 2 condenações na Justiça do Trabalho assumindo esse cargo, soa ou não imoral, gente? Cristiane Brasil foi nomeada? Não. Então entendi que aquela ação popular foi uma ação popular preventiva. A pretensão foi evitar a edição do ato que nomeasse Cristiane Brasil como ministra de Estado, diferentemente de quando a Dilma era sua presidente e numa quarta-feira você tomou conhecimento pela manhã que ela havia nomeado Lula como chefe da Casa Civil. Lembram disso? Ele foi ministro, ele se tornou o chefe da Casa Civil. Logo depois do almoço ele já não era mais, porque ajuizaram uma ação popular no intuito de anular a sua nomeação. Posso até te lembrar do episódio, né? 2 semanas antes dele ter sido nomeado chefe da Casa Civil, ele foi conduzido coercitivamente por delegados da Polícia Federal para prestar depoimento na Lava Jato, por decisão de um juiz federal chamado Sérgio Moro. Como Lula não tinha cargo, ele não tinha aquilo que a gente chama de foro por prerrogativa de função. E a partir do momento que ele se torna ministro de Estado, ele assume um cargo que o garantiria foro. Ele passaria a responder perante o Supremo, não mais na primeira instância. O indivíduo que ajuizou aquela ação popular mostrou para o Poder Judiciário que a pretensão do Lula, a pretensão da Dilma, não era ter o cara mais capacitado para ser o chefe da Casa Civil naquele momento, mas sim garantir, por implicitude, a proteção que o foro daria. Desvio de finalidade também é uma ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Mas tem um detalhe interessante, teu nome, Renata. Quando você ajuiza uma ação popular, seja preventiva, como no exemplo da Cristiane Brasil, seja repressiva, o exemplo do Lula, você está percebendo que os bens que você busca proteger não são direitos só seus. Na realidade, eu queria muito que você guardasse isso aqui, porque você sabe que a FGV é uma banca conceitual. Esses bens que são tutelados pela ação popular, nós chamamos de direitos difusos. Pode ser que teu examinador chame também de direitos transindividuais. E quando a gente fala de direitos transindividuais, a gente leva em consideração é um direito que não apresenta uma titularidade aferível. É um direito que ele é de todo mundo. Né? E aí mora, inclusive, uma diferença que a gente faz entre o direito difuso e o direito coletivo. O direito coletivo, Fernanda, você consegue aferir uma titularidade específica. Por exemplo, gente, direito de greve é um direito destinado a uma coletividade? Mas todo mundo tem direito de greve? Não, então você consegue aferir titularidade. Vou te dar um exemplo. A própria Constituição veda o direito de greve para os militares. A jurisprudência entende que agentes de segurança pública não gozam do direito de greve. É um direito destinado a uma coletividade, mas você consegue aferir a titularidade, diferentemente dos direitos difusos. O meio ambiente equilibrado é um direito de todos nós? De todos nós, sem exceção? Difuso. O patrimônio público é um direito nosso? É um bem nosso? De todos nós, sem exceção. Então, quando você, Renata, impetra uma ação popular em busca de proteger esses bens, você não está buscando cuidar apenas do seu nariz. Você busca cuidar de todo mundo. Tá todo mundo comigo, gente?
eu acho muito prudente você também ficar ligado com alguns pontos estruturais dessa ação popular. Normalmente, as bancas e a FGV não fogem disso, buscam exigir esse tipo de coisa. Galera, as ações judiciais, a gente sabe a exigência de advogado constituído. Mas a ação popular exige? Exige sim, gente. O único remédio que não te exige advogado é o... Então anota isso, primeiro ponto. A necessidade de advogado. Muita gente acaba se atrapalhando com essa minha primeira pergunta, porque percebe no nome da ação a palavra popular, e a palavra popular muitas vezes te conduz para uma informalidade que essa ação não carrega. Ainda que seja ação popular, a exigência de advogado. E se você, Renata, realmente será a autora dessa nossa ação popular, tem uma exigência para ti. Exigência ao autor da capacidade política. E aí vem o ponto mais crucial. Todo brasileiro é cidadão, gente? Fala, não. A cidadania está relacionada ao gozo dos direitos políticos. Lembre-se que a cidadania ela é alcançável a partir do alistamento eleitoral. Com quantos anos eu posso fazer alistamento eleitoral no Brasil? 16 anos, obrigatoriamente ou facultativamente? Então, se meu irmão, 16 anos, fez o alistamento eleitoral agora há pouco, já posso tê-lo como um cidadão? Mas ele já é maior? Ele ainda não tem a capacidade civil plena. Será que ele poderia, com 16 anos, munido do seu título de eleitor, em dia com as suas obrigações eleitorais, ajuizar uma ação popular, sendo menor, sem a necessidade da assistência de um maior? Pode ou não pode? Porque normalmente as ações judiciais exigem a capacidade civil plena. Não é isso? Para que eu possa estar em juízo cuidando do meu próprio nariz. Caso eu seja menor, eu preciso ser assistido por um representante legal, concordam, gente? Mas meu irmão já é cidadão, já tem título de eleitor. Fernanda, ele já pode impetrar ação popular, ainda que sem a assistência de um maior. E sabe por quê, gente? Porque aqui eu não coloquei exigência de capacidade jurídica. A ação popular carrega essa particularidade. Exigência da capacidade política. Se já sou cidadão, já posso estar em juízo, Selma, autonomamente, cuidando do meu próprio nariz. Ainda que eu não tenha alcançado os 18 anos. Fui claro, gente? Ótimo. Quem vai de foto, tira foto, porque eu só preciso apagar alguns espaços aqui para colocar mais alguns detalhes. Espera aí. A próxima anotação que a gente vai lançar ali, gente, preciso de vocês. Em regra geral, as ações judiciais, elas são gratuitas ou são onerosas? Toda regra tem a sua exceção. Aqui você lembra bem que nós estamos tratando de uma questão, de uma ação excepcional. Preciso anotar... Posso, gente? Só essa parte aqui? Preciso anotar que a nossa ação popular, ela é considerada uma ação gratuita. Anota aí. Uma ação judicial gratuita. Abaixo do gratuito eu devo escrever sempre ou devo escrever em regra, gente? Em regra, porque a gente lembra que essa ação popular, ela pode deixar de ser gratuita, lembra? Quando o autor é condenado pela litigância de má-fé, tá? Então entenda que não é a improcedência que tornará essa ação onerosa. Renata, que impetrou a nossa ação popular, buscou mostrar para o juízo competente que aquele ato administrativo, objeto da ação, se mostrava lesivo a um desses 4 bens. O juiz não concordou contigo, entendeu pela improcedência da ação, o ato administrativo não foi violado, mas se porventura ele não enxergou má fé na sua pretensão, a ação continua sendo gratuita. Tá todo mundo comigo, gente? Ponto importante, esse eu vou ditar, hein, gente? Eu trouxe aqui 2 exemplos interessantes envolvendo presidentes, Renata. Vimos aqui, num determinado momento, uma ação popular que impediu um ato administrativo do presidente Temer. Vimos também uma outra ação popular que anulou um ato administrativo da presidente Dilma. Presidente carrega foro por prerrogativa de função, gente? Se porventura presidente praticar um crime comum, quem julgaria? Mas a gente também sabe que se o presidente praticar crime de responsabilidade, competirá a um outro órgão, o processo de julgamento, o Senado Federal. A pretensão da Renata é impetrar uma ação popular contra ato do presidente.
deseja anular um ato administrativo do nosso presidente. Minha pergunta, gente, quem competirá julgar a ação popular em busca de anular um ato administrativo do presidente? Anota aí. OBS, não esquece disso. Posso mandar? Cuidado com essa observação, hein? A ação popular não carrega consigo. A ação popular não carrega consigo foro por prerrogativa de função. A ação popular não carrega consigo foro por prerrogativa de função. Ponto na mesma linha. Competirá a primeira instância. Competirá a primeira instância da justiça comum. Competirá a primeira instância da justiça comum o seu processo e julgamento. Acho que eu já respondi a pergunta. Quem julgará a ação popular da Renata contra ato do presidente? Quem, gente? Primeira instância. E se eu estou falando de justiça comum, basta analisar a circunscrição do ato. Se justiça federal ou se justiça estadual. Entenda que quando você impetra uma ação popular, a tua pretensão não é prender a autoridade, não é fazer com que essa autoridade perca o cargo. A tua pretensão é simplesmente atingir o ato. Primeira instância. Ação popular não carrega foro por prerrogativa de função. Tá todo mundo comigo, gente? Mas tem uma exceção que Josi não poderia deixar de tratar nessa turma. Preparação para o TJ. Me ajuda aí, gente. O presidente do nosso tribunal, teu próximo chefe, ele exerce atividade jurisdicional ou atividade administrativa? Os dois. Ele edita atos na administração? Sim, e esses atos na administração, editados pelo presidente do TJ, podem ter absoluta influência aos magistrados? Sim ou não, gente? Abra o artigo 102 da Constituição, por gentileza. Abra o artigo 102 do texto constitucional. Por favor. E quem puder me ajudar a ler essa questão em voz, esse dispositivo em voz alta, só para a gente identificar sobre quem a gente vai tratar. Artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo... Jonathan, a competência do STF. Inciso primeiro, irmão. A gente tá falando de competência originária, parceiro. Letra N, a linha N de nariz. O que eu encontro aí? A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam cometidos, ou sejam direto ou indiretamente interessados. Beleza. Então, se é um ato administrativo do presidente do TJ, façamos de conta que todos nós aqui sejamos magistrados. E esse ato administrativo do nosso presidente, para todos nós, se mostra absurdamente lesivo ao patrimônio público. Jéssica, se você é magistrada e esse ato administrativo do nosso chefe atinge o patrimônio público, teríamos nós a possibilidade de usar a ação popular? Sim ou não, gente? A gente está falando de um ato administrativo lesivo ao patrimônio público. O presidente do TJ, tu acharia razoável um juiz de primeiro grau analisar o ato administrativo do presidente do TJ capaz de anulá-lo? Sim ou não, gente? Gente, pensa comigo. É o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele é chefe de geral. Disse pra você que a ação popular não carrega foro. Tá todo mundo comigo, gente? Mas se é um ato do presidente do TJ, eu, como magistrado, vou ajuizar uma ação popular na primeira instância. Você acha razoável que um juiz de primeiro grau tenha a capacidade de anular um ato administrativo do presidente do TJ? Óbvio que não.
A quem competirá o julgamento dessa ação popular? Jonathan acabou de ler pra gente no artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, inciso 1º, processar e julgar originariamente. Irmão, lê de novo essa letra N, porque a galera não estava te escutando. Lê pra gente. Ou diretamente interessados, e aquele que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou sejam direta ou indiretamente interessados. Se os magistrados, os membros de um tribunal, são direta ou indiretamente interessados nesta ação, competirá ao STF o processo de julgamento da ação popular. Essa é a única exceção. Complementa essa última observação aí. Só me ajuda? Como é que você anotou a última observação? Como é que eu ditei? Puxa uma setinha e coloca assim, ó. No entanto. Bora lá, gente. Anota isso, é importante, hein? No entanto, vírgula. Em se tratando de atos. No entanto, vírgula. Em se tratando de atos administrativos. No entanto, vírgula. Em se tratando de atos administrativos. No âmbito do Poder Judiciário. Atos administrativos. No âmbito do Poder Judiciário. Em que sejam interessados, melhor, em que a ação popular ajuizada tenha como direta ou indiretamente interessados, os membros de um tribunal ou de toda a magistratura, vírgula. A competência para julgamento será do STF. E aí você pode lançar entre parênteses todo esse dispositivo aqui. É a única exceção, Dani. Se a tua ação popular é contra ato do presidente da República, primeira instância. Governador, primeira instância. AGU, primeira instância. Mas se a pretensão é uma ação popular ajuizada contra um ato administrativo no âmbito do Poder Judiciário que esteja atingindo aquele ato, objeto da ação, atingindo a toda a magistratura ou os membros de um determinado tribunal, já não se mostra nem um pouco razoável que essa ação popular seja julgada na primeira instância. Passa a ser julgamento do STF. Artigo 102, inciso 1º, a linha N. Todo mundo comigo, gente? Show. Galera, ação popular, rapidamente a gente destrinchou aqui os pormenores, os mais importantes para essa nossa prova. Bora partir para uma outra questão. Tô com medo dela, mas eu preciso fazer. Questão 6, ficamos com a letra A, hein, gente? Começamos com a 6. Sim, não tem nem como ter feito 6 em meia hora. Bora para questão 5, gente. Ó, para essa questão eu vou te dar 2 minutos, hein, pessoal. 5. Bem tipo de simulação de prova mesmo. Você sabe que as questões que você vai encarar lá no dia 2 são desse tamanho. E você vai ter que estar muito concentrado para fazer a leitura com rapidez e chegar à conclusão. Bora lá, 2 minutos. Bom, vamos lá. João é potencial beneficiário de um direito social de estatura constitucional que foi introduzido na Constituição da República pela Emenda Constitucional X. Apesar do decurso de 15 anos desde a promulgação da reforma, dessa emenda, ainda não foi editada a lei regulamentadora. Na última semana, João tomou conhecimento de que Pedro ingressou com um mandado de injunção individual perante o tribunal competente,
o qual, em decisão transitada em julgado, julgou o procedente pedido e estabeleceu as condições para a imediata fruição, o exercício do direito social. Como o seu caso era análogo, semelhante, João consultou um advogado em relação à possibilidade de ser alcançado pelos efeitos da referida decisão. Assinale a opção que apresenta corretamente a resposta dada pelo advogado. Marcaram o quê, gente? Perfeito. Letra A é o nosso gabarito. Tô gostando, hein, gente? Vamos lá. Eu não sei se vocês já reparou que todas as questões da FGV, esses últimos 2 anos, sobre o mandado de injunção, elas não estão buscando mais comparar o mandado de injunção com outro remédio. Não, você não encontra mais questão assim. Interessante que a primeira questão que nós fizemos, que o gabarito foi a ação popular, a FGV te apresentou várias outras ações nas alternativas. Para o mandado de injunção, não. A FGV ela já está exigindo do candidato saber, lembrar qual é a finalidade do mandado de injunção, porque os questionamentos vão ser sobre o processo e julgamento do mandado de injunção. As teorias que são adotadas ou foram adotadas pela Lei 13.300, tá? Me ajuda, gente. O mandado de injunção ele pode ser usado para atingir direito previsto em qualquer tipo de norma constitucional? Vou perguntar de novo, presta atenção na pergunta que fiz. Posso usar o mandado de injunção para garantir a fruição de um direito fundamental previsto em qualquer tipo de norma constitucional? Não, apenas normas de eficácia limitada. Perfeito. Ele busca tutelar, essa é a finalidade, ele busca tutelar direitos fundamentais previstos em normas constitucionais de eficácia limitada. De eficácia limitada. E aí a gente lembra que a norma de eficácia limitada é aquela norma constitucional que nasceu com um limite, tá? Me ajuda aqui rapidamente para quem ainda tem certas dificuldades sobre esse assunto. Eu só vou comparar a plena com a limitada. O direito está lá na cadeira, gente. Eu sou uma norma de eficácia plena. Se sou uma norma de eficácia plena, eu sou uma norma completa? Eu consigo te fazer alcançar a cadeira? Sim, porque eu não dependo de complemento nenhum. Eu sou uma norma de eficácia plena. Você já tem a oportunidade de sentar no seu direito e gozar do seu direito. Tá todo mundo comigo, gente? Mas, Sabrina, quando eu tenho uma norma de eficácia limitada, já te disse, a norma constitucional de eficácia limitada, ela foi construída com um limite. Ela não te faz alcançar um alvo. Ela vem até a metade do caminho. É necessário que surja uma lei para que você possa alcançar o seu direito. Tá todo mundo comigo, né? O que categoriza uma norma de eficácia limitada, eu não sei se vocês já repararam, é o melhor exemplo para te fazer entender, são aquelas normas, Jonathan, que você lê assim, ó: a lei estabelecerá, a lei organizará, a lei disporá. Já perceberam que em muitas normas a Constituição fala assim? A pergunta que fica é: a Constituição poderia ter organizado? Sim, ela é a lei maior, ela poderia fazer o que ela quisesse. A Constituição poderia ter estabelecido, a Constituição poderia ter disposto, mas a partir do momento, Renata, que você lê na norma constitucional, a lei organizará, a lei definirá, a lei estabelecerá, a norma constitucional está ou não está exigindo a criação de uma lei? O legislador precisa obedecer? E essa desobediência do legislador, não criando a lei que a Constituição exigiu, devo entender como uma inconstitucionalidade, gente? Quem é o grande guardião da Constituição? Então já estou te dando uma dica precisa. Quando a Constituição te garante um direito, mas te diz que esse teu direito só será exercido por você quando nascer a lei, a falta da lei, devo entender como uma inconstitucionalidade. Em regra geral, compete ao STF processar e julgar os tais mandados de... Tá todo mundo comigo, né, gente? Perfeito. Rebeca, a Lei 13.300 necessariamente tem que ser discutida por nós aqui, que é a lei que regulamenta o mandado de injunção. Em seu artigo 8º, ela trouxe uma novidade para o processo e julgamento desse nosso remédio.
A partir desta lei, nós passamos a conferir a utilização de uma chamada teoria concretista, intermediária, em regra individual. E vou grifar a palavra individual só para lançar essa minha fala última aqui. Em regra, toda regra tem a sua. Em determinadas circunstâncias, ela pode deixar de ser individual. Vou explicar já já. Vamos começar aqui o nosso exemplo. Vou trazer o exemplo clássico, tá, gente? Abra o artigo 7º aí. Já que a própria questão falou de direito social, vamos usar direito social para explicar essa brincadeira e entender o porquê que nessa questão 5 o gabarito foi letra A e alguns aqui foram precisos. Mas eu vi muita gente em silêncio aqui. Artigo 7º. Jonathan, lê pra gente esse caput, por gentileza. Isa, já vou até falar pra turma que nesse artigo 7º que você leu pra gente, o caput, a gente encontra quase que uma vitrine de normas de eficácia limitada. É nesse artigo 7º que nós encontramos muitos direitos trabalhistas. Seguro-desemprego, FGTS, horas extraordinárias, aviso prévio, férias, vários. Mas muitos desses direitos trabalhistas previstos nesse teu artigo 7º, eles dependeram de leis para que pudessem ser exercidos. A necessidade do legislador ter estabelecido, criado normas regulamentadoras para que os direitos pudessem ser fruídos por nós. Eu vou pedir para a Isa ou para o Jonathan, quem puder, vai lá no inciso 23 desse nosso artigo 7º. Vai ser a nossa referência aqui para explicar essa tal teoria concretista intermediária individual. Artigo 7º, inciso 23. Vocês vão lembrar, inclusive, um bate-papo que a gente teve em turmas teóricas sobre. Vai lá. A gente repara, então, que nesse nosso inciso 23, o Constituinte garantiu 3 adicionais como direitos fundamentais. Ele garante o adicional de periculosidade, ele garante o adicional de insalubridade, eu acho que você já está entendendo por que eu estou colocando nessa ordem, e por fim, o adicional de penosidade. Me ajuda aí, gente. É a norma constitucional que define o percentual de cada adicional? Não. É a norma constitucional que define conceitualmente o que é atividade perigosa, o que é atividade insalubre, o que é atividade penosa? Não. Então esses percentuais envolvidos nesses adicionais e o conceito de cada atividade deve ser previsto em... Me ajuda? Já existe a lei do adicional de periculosidade? Sim, sabemos. Conceito de atividade perigosa, 30% mensalmente. Insalubridade já foi regulamentado? 10, 20, 40, são 3 percentuais, dependendo do grau de insalubridade. O conceito da insalubridade está lá na lei, mas me ajuda aí. O que é atividade penosa? Tua resposta para mim. Juridicamente falando, não dá para responder. Porque até hoje, a gente ainda não viu nascer uma lei tratando do adicional de penosidade. O legislador ainda não criou essa lei. E pela falta de lei, ninguém recebe. Não se há teu nome. Michele me pergunta, certo, mas o que poderíamos entender como atividade penosa? Mia, a nossa resposta, o nosso bate-papo seria sempre com base em achismos. Eu vou te dizer, para mim, aquela rapaziada que trabalha no campo, que acorda cedo todo dia, aquele esforço físico exacerbado debaixo de um sol absurdo, para mim eles deveriam receber esse adicional de penosidade. Eu fico imaginando como é que é o final de expediente de trabalho de um cara desse. Tu resolve ir pra academia, faz leg press num dia, fica uma semana todo fodido. Esse cara faz isso todos os dias, gente. Pra mim, ele deveria receber esse adicional. Recebe. Mas ele tem o direito? A Constituição garante o direito, mas ele ainda não consegue gozar do seu direito em decorrência da falta de uma norma. Olha como é que tudo se encaixa, Rê. O direito está aqui, ó, na cadeira, mas esse trabalhador, ele não consegue alcançar o direito, porque a norma constitucional não o conduziu até o direito. A norma parou na metade. Ele precisa do Congresso, do legislador criando a lei para que ele possa gozar do direito. Damasceno, ele fica no prejuízo? Não, ele pode buscar resolver o seu problema. E existe um remédio constitucional que foi criado genuinamente para isso. Quem, gente?
O mandado de injunção, ele só busca proteger direitos previstos em normas de eficácia limitada. Tá todo mundo comigo, gente? Tá, então façamos de conta que todos nós aqui dessa sala sejamos esses profissionais dessa categoria, entendemos que a nossa atividade é penosa, que deveríamos receber esse adicional, não recebemos. Continuamente a gente vem conversando, batendo boca, entendendo que está na hora de agir, mas ninguém age. Michele resolveu agir. Contratou o seu advogado e impetrou o seu mandado de injunção. E vou fazer de conta, Michele, que você foi a primeira pessoa a provocar o Supremo Tribunal Federal para discutir a falta da norma regulamentadora que nos impede de receber o adicional de penosidade. Já vou te dizer um negócio. Quando você ajuizar o seu mandado de injunção, o Supremo, conhecendo da sua ação e entendendo que você está certa, o Supremo não terá a capacidade de resolver o seu problema de imediato. É justamente o que o artigo 8º dessa lei garante ou determina, que quando, sendo a primeira análise do objeto, o Supremo Tribunal Federal precisa atender um primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Notificar o legislador e garantir ao legislador um prazo razoável para que ele crie a lei. Tá todo mundo comigo, gente? E quando eu falo de prazo razoável, eu não estou falando de 2 semanas ou 2 meses. Porque em 2 semanas, em 2 meses, é impossível nascer uma lei. Lembre-se de todo o movimento de um processo legislativo. Gente, projeto de lei tem que passar pela Câmara. Em momento posterior, passar pelo Senado. Havendo alterações no Senado, esse projeto volta para a Câmara. Aprovado nas 2 casas, já virou lei? Não, porque ainda vai ter que passar lá no presidente para o presidente sancionar. Mas o presidente é obrigado a sancionar? No lugar da sanção, ele pode ir. E se vetar, o projeto volta para o Congresso. O Congresso vai ter a capacidade de derrubar o veto para voltar. Gente, esse negócio demora. Então, quando a gente fala de prazo razoável, é entender. Você vai ter que esperar aí os seus 12 meses, 18 meses. Esperar com que o legislador crie a lei nesse período. Tá todo mundo comigo, gente? Me ajuda aí. Se o legislador respeitar a decisão do Supremo e criar a lei é só para Michele ou para todo mundo dessa sala? Para todo mundo. A lei é para todos. Mas se o legislador não cumprir, não criar a lei dentro do prazo razoável, partimos para o segundo passo e é aqui, Michele, que o Supremo estabelecerá as condições para o exercício do seu direito. E quando eu digo que o Supremo vai estabelecer as condições, Grazi, para o exercício do direito, não é o Supremo criar a lei, porque o Supremo não legisla. A regra, a lógica, a ótica mais apropriada é o Supremo olhar para o ordenamento jurídico, buscar encontrar uma lei que já exista, mas que tenha sido criada para outros fins, pegar essa lei e aplicar ao seu caso por analogia e adequação. É só olhar para cá, gente. Já temos uma lei do adicional de periculosidade? Seria muito razoável o Supremo pegar a lei do adicional de periculosidade, aplicar ao caso concreto e garantir com que a partir de agora a Michele possa receber os seus 30%, tendo como parâmetro a lei do adicional de periculosidade. Fui claro ou não, gente? O detalhe é, essa decisão do Supremo, que só foi determinada em decorrência da mora legislativa contínua, esses 30% que o Supremo determinou, é só para Michele ou para todo mundo dessa sala? Só para Michele, porque a regra é que a teoria seja individual. O efeito é interpartes. Porque se fosse para todo mundo dessa sala, o João ou Paulo? Da questão 5. O João. Se fosse para todo mundo, o João não precisaria fazer mais nada. Estou sendo claro ou não, gente? Se o João está tendo que se movimentar, é porque num primeiro mandado de injunção, a resposta não foi para todo mundo. Foi claro? E vou te dizer uma coisa, não agora, mas no intervalo que a gente vai fazer, pequenininho, só para que vocês tomem água, voltem. Você pode jogar no Google, assim, ó. E aí eu vou fazer uma comparação importante, tá? ADO, adicional de penosidade. Sabe o que vai aparecer no Google? Que em junho de 2024
O STF julgou essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tem a mesma finalidade que o mandado de injunção, mostrar ao Supremo Tribunal Federal que o legislador deveria criar uma lei e não criou, e essa ADO aqui tratou do adicional de penosidade. Foi em junho do ano passado, que o Supremo determinou 18 meses para o Congresso Nacional criar a lei. Faz a conta, gente. Junho de 2024. Em janeiro agora de 2026, esse prazo esgota. E posso te falar um negócio? O Congresso tá cagando e andando. Gente, tu entrou em dezembro. Agora dezembro, a única preocupação do Congresso é orçamento. Pode ter certeza que você vai chegar em janeiro e a lei não vai ter surgido. E se o Congresso não respeitou o prazo, a partir de janeiro é o Supremo que resolve, gente? É ou não é? Mas a decisão do Supremo vai ser para todo mundo ou só para quem ajuizou a ADO? Para todo mundo. Ai, caralho. Gente, você não tá percebendo que foram ações diferentes? Quando eu falo de mandado de... eu tô falando de um remédio constitucional que eu, como titular do direito, impetro. A resposta, em regra, é para mim. Tá todo mundo comigo? Mas aqui não foi mandado de injunção. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a resposta já é para todo mundo. A finalidade é a mesma. Mas uma das diferenças está relacionada aos efeitos. Tá todo mundo comigo, gente? Então, peraí que eu vou colocar mais algumas coisas no teu caderno. É importante você ficar ligado nisso. Olha aqui, ó. Efeitos das decisões em sede de mandado de injunção. E o efeito regra é o inter partes. Por isso que quando a Michele contratou o advogado dela, gastou o dinheiro dela, impetrou o mandado de injunção dela, se o Congresso Nacional se manteve inerte quando da aplicação do primeiro passo, as condições definidas pelo Supremo foi só para ela. Mas o julgador, ele não pode ser inconsequente, gente. É óbvio que para definir efeito, ele também precisa levar em consideração as consequências dessa decisão. Concordam comigo? Quer ver só? Vou criar um exemplo bem chulo, um complemento do exemplo bem chulo aqui. Eu sou o dono da empresa. A Michele conseguiu os 30%. Todos vocês são funcionários iguais a Michele. Mas na próxima folha eu vou ter que pagar mais 30% para quem? Eu vou te pagar, Michele, só a próxima folha. Porque daqui a pouquinho o que eu vou fazer? Eu vou te demitir, ué. Tu vai se arrepender de ter impetrado o mandado de injunção. Concorda comigo? É numa situação boba, ou um exemplo bobo como esse, que a gente começa a perceber que o efeito interpartes é uma... Porque o Supremo, ele pode sim modular os efeitos pensando nas eventuais consequências. Porque se o Supremo tivesse aplicado a nota, gente, efeitos excepcionais, tais quais... Deixa eu colocar o primeiro deles aqui. O ultra partes. O que significa isso, Damasceno? Extensível a grupo, categoria. Ou seja, a Michele impetrou o mandado de injunção individual, mas o Supremo concluiu por estender a decisão para todos os profissionais da mesma categoria. Certamente eu não vou mandar todo mundo embora. Tá todo mundo comigo, gente? O Supremo poderia ir além, Michele. Em vez de usar o efeito ultra partes, aplicar um outro que vocês conhecem bem, o tal do efeito erga omnes, este aqui, extensível para todos. Mas, gente, cuidado, tá? É muito importante que você enxergue que são efeitos excepcionais. O efeito regra é o interpartes, apenas para as partes desse processo.
Tranquilo, gente. Tá, Damasceno, então deixa eu só entender mais algumas coisas aqui que eu tô gostando, cara. A Michelle foi a primeira, né? Foi. Aí depois que ela conseguiu os 30%, eu tenho certeza que ela vai chegar e contar pro pessoal. Vai, claro. Aí ela vai contar pra Beth, e a Beth agora vai ter a possibilidade de impetrar o mandado de injunção teu, concordam comigo? Gente, Beth impetrando o mandado de injunção, sabendo que a Michelle já conseguiu, impetrando esse segundo mandado de injunção, ela vai ter que esperar esse prazo razoável novamente? Não, porque eu não sei se você reparou, disse que esse lance do Supremo definir prazo razoável para o legislador apenas quando for a primeira análise. E sabe o que é maneiro, Jonathan? Que quando muitas vezes a gente começa a ler a questão da FGV, e as questões de direito constitucional são sempre assim, gente. Você vai para outras disciplinas, muitas outras ramificações, você percebe até que a FGV trabalha a literalidade. Mas no direito constitucional vai ser história. Me ajuda aí. O Pedro, dessa história, que é amigo do João aí, o Pedro foi a primeira pessoa a impetrar o mandado de injunção? Vou ler com vocês. Olha como é que a FGV está te contando as coisas por implicitude, Jéssica. Olha que sensacional. João é potencial beneficiário de um direito social, questão 5, de estatura constitucional, que foi introduzido na Constituição por meio de emenda. Esse direito não existia. Apesar do decurso de 15 anos desde a promulgação da reforma constitucional, ainda não foi editada a lei regulamentadora, ou seja, o legislador está cagando e andando. Na última semana, João tomou conhecimento de que Pedro ingressou com mandado de injunção individual perante o tribunal competente, o que em decisão transitada e julgada, olha aí o julgador, julgou procedente o pedido e estabeleceu as condições para definir o prazo para legislador. Então tu já entendeu que o Pedro já nem era mais a primeira pessoa. Percebeu? E o João, obviamente, também não será. Então entenda, gente, definição de prazo razoável é apenas quando for a primeira análise. Tá, então fala sobre a Beth agora. Depois da Michelle, Beth impetra o mandado de injunção dela. O teu mandado de injunção vai ser distribuído para um dos ministros. Tá todo mundo comigo, gente? Foi distribuído para o ministro Dias Toffoli. Posso te garantir que nós nem teremos sessão de julgamento. Porque já existe um precedente. E o precedente vai ser aplicado pelo próprio relator Dias Toffoli ao seu caso concreto. Acabou. E, gente, vocês estão estudando processo civil, vocês sabem que o novo CPC ele está todo amparado por precedente, cara. Foi uma das maiores novidades do novo Código de Processo Civil. O precedente ganhou uma força enorme com esse novo Código de Processo Civil. Você tem aí IRDR, você tem o incidente de assunção de competência, a própria súmula vinculante, que bem antes do Código de Processo Civil surgir, já tinha uma validade absurda de vincular o judiciário. O precedente aqui conta muito. E o interessante é que o teu novo Código de Processo Civil é de que ano? E a lei do mandado de injunção? Precedente. O próprio relator já aplica o precedente aos demais mandados de injunção. Tá todo mundo comigo, gente? Por isso, nosso gabarito aqui é a letra A. Os efeitos da decisão podem ser estendidos ao João por decisão do... Acabou. Eu só queria fazer um negócio com vocês. Abram no Google aí a 13.300. Vou deixar de te mostrar, não. Tem que conferir. 13.300. Começo analisando o artigo 8º. Não, institutivo não. Porque como a gente está tratando, vou falar sobre isso. Excelente pergunta, hein, Jonathan? Excelente pergunta. Como a gente está falando de mandado de injunção, gente, a gente está tratando de direito fundamental. Normas de eficácia limitada que tratem de direitos fundamentais são programáticas. Mas normas de eficácia limitada institutivas não tratam de direitos fundamentais. Então já nem se mostra a possibilidade de se usar remédio para esse tipo de coisa. Percebeu? Por conta da natureza do conteúdo mesmo, da norma. Na realidade, ele traz uma nova decisão para um novo mandado de injunção. Mas é uma decisão monocrática, na realidade, a aplicação do precedente monocraticamente. Porque se a gente tivesse o efeito
erga omnes, lá no mandado de injunção, nem do Pedro, mas daquele que ajuizou primeiro, nós nem teríamos a necessidade de outros mandados de injunção. Eu vou te dar um exemplo. Quando o Supremo começou... Gente, eu já vou te responder, tá, Jonathan? Mas quando o Supremo começou a usar teu nome, a teoria concretista, Dani, posso te dar a data, 25 de setembro de 2007. Porque até então, até esse dia 25 de setembro de 2007, o Supremo usava da teoria não concretista. O que era a teoria não concretista? Ele só julgava procedente ou improcedente, mas não fazia porra nenhuma. Então a ideia é, para que servia o mandado de injunção? Para nada. Foi no julgamento que ocorreu no dia 25 de setembro. Qual foi a discussão, Arthur? Direito de greve, serviço público. Aí a gente lembra, inclusive, das aulas do Mota, do Dudu, que certamente falam muito sobre isso. Foi nesse julgado, 3 mandados de junção, 712, 708, 670, o Supremo concluiu que estava na hora de resolver, mesmo se o legislador não fizesse nada. Pega a lei de greve da iniciativa privada e a adequa ao serviço público, modulando efeito. Não usou efeito interparte, usou erga. Ninguém hoje impetra mandado de junção para isso. Se somos servidores, nosso órgão tem a pretensão de fazer greve, mas ainda não existe a lei, a gente não tem que impetrar novo mandado de injunção, porque aquele de 2007 já nos confere efeito. Percebeu? E parece meio idiota esse negócio, é o burro até a gente. Porra, mas cara, aí o cara vai ter que movimentar a máquina judiciária de novo, já não tem um precedente, porra, então... mas eu vou te mostrar um artigo nessa 13.300 que torna isso tudo muito nítido, e a importância de ser, ou de termos como regra, o efeito interpartes. Bora lá, artigo 8º, é o primeiro que eu quero ouvir. Quem pode? Reconhecido o estado de mora, Supremo julgando procedente, entendendo que falta lei. Primeiro inciso. É o prazo que o Supremo define, a gente não tem um tempo específico, vai depender do próprio julgador analisando o caso concreto. 2. Então eu só parti para o inciso 2º se o primeiro não foi cumprido. Todo mundo comigo? Tem um parágrafo único aí, Isa? Ele é fantástico, conta. Ou seja, eu não tenho a necessidade mais de aplicar o inciso 1º para os próximos mandados de injunção. Então esse lance do prazo é apenas para aquele primeiro impetrante, para o primeiro remédio. Tá todo mundo comigo? Vai lá pro artigo 9. Diz o que esse 9? Olha que barato, gente. Perfeito. Mas tem um parágrafo primeiro aí, que diz o quê? Olha o verbo que ele usou no início, né? Poderá. Você já percebeu que a troca de um poderá por um deverá muda radicalmente a semântica da brincadeira. E quando eu começo lendo poderá, já sei que são efeitos excepcionais. Todo mundo comigo? Parágrafo 2º? Bingo, gabarito letra A. Mas aí agora eu preciso responder, Michel. Eu já perguntei seu nome? Daniele. Preciso te responder, Dani. E a resposta, não na realidade uma resposta, mas só pra gente poder alinhar aqui os pensamentos. Artigo 11, vou apagar não, mas tira a foto rapidinho aí então, gente. Tira a foto e vamos lá pro artigo 11, só para eu contar mais um detalhe. Esse 11 é espetacular. E ele me faz entender, inclusive, o porquê do legislador ter sido tão inteligente em definir o efeito interpartes como efeito regra. De vez em quando eu me surpreendo com o legislador, gente. De vez em quando ele faz umas paradas que são bem inteligentes, assim, sabe? Esse 11 é espetacular. Me conta aí, diz o quê? É o 11 da lei. Tem alguma coisa a ver com o que a Dani perguntou ou comentou? Tem. E aí você vai soltar a tua caneta e vai olhar pra cá. Michele, você é a nossa referência aqui, você foi a primeira pessoa a impetrar o mandado de junção, então eu vou criar um caminho aqui de tudo o que ocorreu, tá? Quando você impetra o mandado de junção, Supremo Tribunal Federal, Supremo julgando procedente, aplica o primeiro passo, não é isso, gente? E o primeiro passo é o prazo. Michele teve que esperar? Esperou e o Congresso nada fez. Então agora o Supremo Tribunal Federal se inclina para o segundo passo e é justamente estabelecer as condições.
É a partir daqui que a Michelle consegue a gozar do direito? E vou imaginar, já que estamos falando de penosidade, usei como referência a periculosidade, o Supremo definiu a periculosidade dos 30% para Michelle. Firmeza, gente? Só para Michelle. Efeito interpartes. 1 ano e meio depois, sabe quem resolveu trabalhar? O Congresso. Congresso Nacional resolve trabalhar e cria a lei. E vamos imaginar que o Congresso, na elaboração da lei, define 50% de adicional. O benefício apresentado na lei superveniente se mostra melhor, mais favorável em relação à decisão judicial que obviamente já transitou em julgado? Retroage? Sim, retroage aos que foram beneficiados pela decisão judicial. Aqui então eu verifico o efeito ex tunc. A partir desse momento, Michelle passa a receber quanto? Você quer ver uma pergunta que já me fazem sempre? Damasceno, mas cara, tu falou que a lei nasceu 1 ano e meio depois da decisão judicial. Ok. Aí a Michelle vai ter a oportunidade de mais uma vez provocar o judiciário, sei lá, uma ação indenizatória, buscar correr atrás do prejuízo desses 20% residual que ela deixou de receber por todos esses meses? É claro que não. Gente, essa decisão é como se fosse uma lei para ela. Ela foi atendida com base naquilo que se mostrava previsto em decisão judicial. Isso não teve prejuízo. Não há que se falar em prejuízo aqui. É entender que daqui para frente ela começa a receber os seus 50, assim como todo mundo. Firmeza, gente? Tarto, mas se porventura a lei tivesse definido 20% de adicional, gente, a determinação legal se mostra mais favorável ou menos favorável à decisão judicial? Então aqui já entendi pelo efeito ex nunc aos que foram atendidos por decisão judicial. Tá todo mundo comigo, gente? Perfeito. Lê de novo aí. O artigo 11. Agora deixa eu te mostrar o que eu queria. Olha pra cá, Dani. Vou criar um exemplo bem grosseiro, bem grosseiro. Imaginemos o Supremo Tribunal Federal ter definido 80% em decisão judicial com eficácia erga omnes. Já seria para todo mundo? Sim ou não? Mas a decisão judicial impede o legislador de legislar? Mas tu consegue reparar que se o Supremo fizesse aquilo ali, ele estaria condicionando o legislador em exercer a sua própria função típica? Porque se o legislador criasse uma lei desse esquema, definindo 20%, os 20% seria para quem? Para ninguém. Porque lei não pode prejudicar direito adquirido, lei não pode prejudicar ato jurídico perfeito, lei não pode prejudicar coisa julgada. É por isso que o Supremo precisa entender, não está querendo entender muito bem isso não, mas ele tem que entender que ele não pode usar a decisão judicial para legislar, porque quando o faz, aplicando o efeito erga omnes, gente, na boa, ele está legislando. E o pior de tudo isso, condicionando o legítimo legislador em criar um instrumento com base naquilo que ele determinou. Percebeu? Ainda que pareça burro, a ideia do porra, toda hora todo mundo tem que ficar ajuizando um atrás do outro, mandado de junção, toda hora movimentando a máquina judiciária. Cadê a economia processual? É uma questão de função típica, cara. É segurança jurídica. Foi claro, gente? É quase que, Dani, entender que o ativismo judicial ele tem seus limites. E tem que ter. Foi claro, gente? Perfeito. Bora para a próxima. A harmonia entre os poderes. Nossa, Montesquieu toda hora se debate na cova, gente. Porque vem as coisas no Brasil que puta que pariu. Aqui é doido. Vamos pra 7. A 7 também me conta um negócio legal. Que se a gente não tiver ligado, a gente perde, cara. Gente, o ritmo vai ser esse mesmo, hein, tá?
Não fica acuado de perguntar, não. Pode parar a aula, pergunta. Na realidade, é quase que uma exigência, por decisão judicial, do legislador cumprir a sua parte. Isso é excepcional também, tá? Porque a ideia é justamente aquilo que é inconstitucional não ser convalidado. Isso tem caráter absolutamente excepcional. Porque, perceba, vou pegar o gancho dessa tua fala. O artigo 18, parágrafo 4º, ele determina 4 passos para elaborar, para a criação de novos municípios. E um desses passos é cumprir-se as diretrizes previstas em lei complementar federal, que até então não existia. E muitos municípios nascendo à torta e à direito, sem cumprir diretrizes que deveriam ser previstas em lei complementar federal, que não existia. Então a gente pode concluir que se não existia a lei complementar federal e ainda assim municípios nasciam à torta e à direito, essas criações eram inconstitucionais. Para evitar mais insegurança jurídica que segurança jurídica, o Supremo exige a criação da lei para convalidar aquilo que nascera antes. Mas isso é excepcional também. É mais ou menos quando o Supremo modula efeito retroativo para o não retroativo em sede de controle de constitucionalidade. Lembra disso aqui, ó? A lei nasceu em 2000. Em 2025, o Supremo torna a lei inconstitucional. A lógica é, tudo aquilo que a lei construiu é inconstitucional? Sim, porque a lei nasceu inconstitucional. Então tudo que ela sustentou nesse período de 25 anos deve ser considerado nulo. A regra é que o efeito seja ex tunc. Mas o Supremo pode modular e definir. Cara, olha só, se a gente aplicar o efeito ex tunc vai dar uma merda danada. Então vamos fazer o seguinte, mantém, deixa. Ah, mas é inconstitucional. Porra, cara, mas vai ser pior. Daqui pra frente não se aplica mais, mas o que aconteceu deixa quieto. A ideia é justamente usar da segurança jurídica e falar, olha, fez quando não deveria, deixa do jeito que tá. Agora cria a lei para convalidar tudo aquilo que fora criado em momento anterior. Entendeu? Vou com vocês, hein, gente? Questão de número 7. João teve conhecimento de que havia uma informação em determinado banco de dados de caráter público relacionada à sua pessoa que considerava negativa. Interessante, né? Porque a parte inicial, a primeira linha, ela já traz um detalhe que é muito importante. O João teve conhecimento. Apesar da informação ser verdadeira, João almejava que passasse a constar do banco de dados uma anotação que veiculasse a sua versão sobre os fatos, já que a matéria estava sendo discutida judicialmente. No entanto, o requerimento administrativo que formulou com esse objetivo, com esse propósito, foi indeferido. Por tal razão, cogitou impetrar um habeas data. À luz da sistemática estabelecida pela ordem jurídica, é correto afirmar, sei que muitos de vocês vão dizer que a letra A é o gabarito. E é mesmo. E é mesmo. Eu tô hoje é assim, gente. Mas sabe por que eu fiz isso, Rebeca? Porque muita gente tem apontado a letra B como gabarito. Em turmas que eu tenho passado B, o pessoal diz assim, ó, como o acesso à informação foi assegurado a João, não é cabível habeas data. E eu sei por que muita gente tá marcando letra B, cara. E sabe por que muita gente está marcando letra B? Porque muita gente só estuda remédios com base naquilo que a Constituição fornece. E que quando você... Gente, bora pro quadro. Quando você examina o habeas data no texto constitucional, onde, Damasceno? Artigo 5º, inciso 72. Se você conferir aí, só para perceber que eu estou te falando a verdade, você vai perceber que a Constituição, sim, define o direito de informação pessoal como objeto do habeas data, mas na letra a linha A diz sobre o conhecer, na linha B diz sobre o retificar e ponto final, gente. A Constituição só estabelece 2 finalidades para o habeas data. A e B. Só que o que o João está querendo nessa história é o conhecer? Não, porque ele já teve conhecimento. É o corrigir? Também não. Ele está querendo é complementar dados. E dá, Damasceno? Dá sim.
Dá sim. Assim como as questões de mandado de injunção, a FGV não esgota o bate-papo só com o que se lê na Constituição. Tem ido para a Lei 13.300. Pro habeas data, a mesma coisa, tá, gente? Você encontra, sim, uma terceira finalidade, que é a de inserir informações pessoais em bancos de dados. Essa recomendação não tem previsão no texto constitucional, mas na Lei 9.507 de 97, precisamente, e coincidentemente, artigo 8º, inciso 3º. Barato, né, Renata? Porque o inciso 1º desse artigo 8º da lei fala também do conhecer. O 2º fala do retificar. Mas a lei tomou um cuidado maior e estendeu esse campo de finalidade, trazendo o inserir. Firmeza, gente? E outra coisa importante que eu já vou até antecipar para mais uma questão que está aí no teu material. Todo pedido que você faça à administração, gente, seja conhecer a sua informação, pô, que loucura, né? Eu vou conhecer minha informação, eu não me conheço. Como é que eu não sei o que... Gente, muitas vezes você vai ter problemas justamente de fatos, dados a seu respeito, e você não está tendo acesso. Um exemplo que eu trago nas minhas aulas é a da Renata, que viu o seu nome aparecendo numa dívida ativa qualquer do município de Nova Iguaçu. E você desconhece o que deve, o imposto que deixou de pagar, o valor sobre isso. Você tem que ir lá naquela secretaria de fazenda e buscar por essas informações. O grande problema é que ela já foi 1, 2, 3, 10, 15, 27 vezes e sempre a mesma resposta. O sistema tá fora do ar. Porra, tu já não tá mais acreditando. Mas você precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. Mas se na administração, no local específico, oportuno, no local correto, para ter acesso, você não consegue, partir para a via judicial. Como é que é aqui? Que tem a dívida? Que está lá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pegar, inclusive, a referência do teu exemplo para explicar... Peraí. A letra C. Vou segurar. Mas a letra C eu vou lembrar de você, tá? Tem um detalhe nessa letra C que a gente vai conversar. Retificar. Renata tomou conhecimento da informação, mas ela está absolutamente equivocada. Ela precisa corrigir. Legal, seu pedido aqui. Já o pedido do João, gente, a própria questão, o enunciado da questão deixou evidente. Ele entende que as informações são verdadeiras, mas elas estão incompletas. E elas podem, inclusive, serem interpretadas em desfavor do João. Ele só pretende complementar, e ele tem esse direito. E é a lei que garante. E aí algo que eu falaria para o João, e falo para você, Renata, já que você já está servindo aqui como a nossa personagem, como o nosso exemplo, qualquer pedido que se faça à administração, você deve fazer por escrito. Você tem que receber um protocolo. Até mesmo para correr atrás de um eventual prejuízo, caso não seja respondida ou atendida, concordam, gente? E ainda te digo outra coisa. Se o teu pedido é conhecer ou retificar ou inserir informação pessoal num banco de dados de caráter público, a administração não tem a obrigação de te atender na hora. Não tem. Bora lá na lei 9.507, por gentileza, abram aí direto no artigo 8º. Vamos conferir o que o legislador apontou nesse dispositivo aí pra gente. Esses dispositivos são do Código de Processo Civil, que não existe mais, né? Tanto é que ele ainda fala de 2 vias, né? A época que todo mundo só fazia distribuição via projeto, enfim. A gente já sabe que é bem diferente. Parágrafo único é o que eu preciso. Diz o quê? A menção inicial do Cara, isso é legal, sabe por quê, Jonathan? Vou aproveitar o momento já para antecipar algo que também vem lá na frente, mas ainda na aula de hoje. O habeas data busca proteger direito líquido, certo? Claro que sim, tá escrito aí. A petição inicial ela deve conter as provas. E a ideia de liquidez e certeza é você demonstrar de maneira suficiente e imprescindível a violação do seu direito aqui, por meio de provas pré-constituídas. Porque quando você impetra um habeas data, um mandado de segurança, um habeas corpus, você não tem fase de produção de provas. Você não tem uma ampla dilação probatória. De novo, as provas inequívocas, inexcusáveis e suficientes da demonstração da violação precisam estar aqui, na inicial. Tô sendo claro, gente? Se não juntar, chorou. Tem que estar aqui, justamente para garantir celeridade àquilo que se espera de um remédio.
Seu direito fundamental não pode ficar violado por muito tempo. Foi ou não foi, gente? Ótimo. Então a prova tem que estar na inicial. Jonathan, mas como é que eu provo? Vai, inciso primeiro. Para aí. Acesso. Acesso às informações. Seria o conhecer. E aí você nos mostrou um prazo. Quanto tempo? 10 dias. Anotei. Deixa eu explicar. Renata, foi aquela determinada repartição, foi a administração, pede para conhecer a informação, faz o seu pedido por escrito, protocoliza a sua petição. A administração não tem a obrigação de te atender na hora, mas de acordo com a lei, ela precisa correr para te atender. Porque se o prazo for exaurido sem resposta, a violação se configura. E é isso que você junta na inicial, para demonstrar a liquidez e a certeza. Tá todo mundo comigo, gente? Arthur, mas o Jonathan leu assim, ó, da recusa ao acesso às informações ou do decurso. A recusa seria o quê? Algo que muito dificilmente vai acontecer, mas pode acontecer. Você chegou lá na repartição, o servidor tá meio irritado hoje, pega um carimbo, mete indeferido aqui, mete um carimbo de negado aqui. Gente, já é a prova? Pô, se eu tenho um carimbo de indeferido, de negado aqui, eu não preciso esperar 10 dias. A prova da violação já está aqui. 10, 15, 15, guarda isso. 10, 15, 15. Mas a prova tem que estar na inicial. E sabe o que a FGV não, mas o legislador te contou? Por implicitude aqui, cara, isso é muito sensacional. Olha aqui, gente. O habeas data, ele somente se apresenta na espécie repressiva. Você tem que ter visto isso implicitamente. Porque você não vai ter a oportunidade de ajuizar a habeas data sem antes ter feito um pedido, seja para conhecer, seja para retificar, seja para... E o pedido violado, negado. Tô sendo claro, gente? Negado, seja pela recusa ou pelo decurso de prazo. Um exemplo que eu trago sempre é o teu nome, irmão. O Emerson, que tem que, sei lá, retificar informações num órgão lá em São Paulo. Cara, mas tu tá cheio de trabalho, afazeres diversos, estudando, trabalhando, tudo ao mesmo tempo. Você não tem como se despencar para São Paulo. A tua pretensão já seria impetrar uma habeas data daqui. A pergunta que eu te faria, tá, mas aí você vai impetrar esse habeas data contra quem? Contra o órgão lá, ou sei lá, o diretor do órgão. Tá, mas tu nem fez pedido, Emerson. Se você não fez um pedido, seja para conhecer, seja para retificar, ou até mesmo inserir, você consegue compreender que não haverá violação? Se não tem pedido, não há o que ser descumprido. E se não há violação, tampouco iminência de violação, não existe legítimo interesse para usar remédio, gente. Remédio eu só uso quando a violação se configura, ou, em alguns casos, essa violação está na iminência de se configurar. Mas se o Emerson nem pedido fez, uma certeza eu tenho, não haverá violação. Foi ou não foi? Então não existe habeas data preventivo. A única espécie que existe é a espécie repressiva. Eu preciso ter feito um pedido. Se o meu pedido foi atendido, show, volto feliz para casa, tudo resolvido. Não gasto dinheiro com advogado, não impetro remédio, tá tudo feito. Mas se eu peço, negam ou não me atendem pelo decurso de prazo, a violação se configura, gente. Habeas data repressivo. Coloca só mais um detalhe, na realidade 2 detalhes aqui, ó. Abaixo disso. O pedido negado ou não atendido pelo decurso de prazo configura o legítimo interesse de agir na ação de habeas data, sem pedido negado,
sem decurso de prazo. Porra, cara, tu só vai perder teu tempo impetrando habeas data. Ele não será conhecido. Firmeza? Outra parada. Presa isso aqui. E eu tenho certeza que você já viu questão falando disso, hein, gente? Eu tenho certeza. A impetração do habeas data exige o prévio requerimento na via administrativa. A impetração do habeas data exige o prévio requerimento na via administrativa. Ih, Damasceno, eu vi essa parada semana passada, é mesmo? Onde? É porque eu tava fazendo questão da FGV, no aplicativo de questão aí que eu tenho. Aí eu boto lá, né, meus filtros, botei lá, processo civil, não foi constitucional nesse dia não, processo civil, aí botei FGV, aí botei princípios processuais, teoria geral do processo, e pintou uma questão lá de 2025, agora há pouco, falando sobre um princípio da TGP, Damasceno, que era o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Porra, bem errei essa questão, Damasceno. Eu falei, é mesmo? Por quê? Não, porque eu pensei o seguinte, porque quando a própria Constituição traz esse princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, o princípio remete à ideia do judiciário estar de portas abertas para todos nós, não é isso, gente? Nós não estamos condicionados a nada para poder provocar o judiciário. Não existem ou não devem existir empecilhos, barreiras para que o indivíduo provoque o judiciário. Eu errei porque eu achei que realmente não tinha exceção nenhuma. Tem, claro que tem. E uma das exceções está nesse quadro, inclusive. O habeas data é uma ação judicial? Mas para chegar ao conhecimento do judiciário, eu estou condicionado à via administrativa. Porque se eu não fiz pedido, se eu não fiz o prévio requerimento na via administrativa, eu não teria a oportunidade de provocar o judiciário por meio da habeas data. É uma exceção ao princípio da inafastabilidade da tutela, assim como aquela outra exceção que eu sei que você já viu, você já ouviu, dos litígios desportivos, lembra disso? Assim como a própria súmula vinculante, para levar a reclamação ao Supremo eu vou ter que tentar resolver na via administrativa primeiro, quando é um ato administrativo contrário a teor de súmula vinculante. Assim como questões previdenciárias, para juizar a ação contra a instituição de previdência, eu tenho que tentar resolver na via... Existem 4 exceções. Quem vai te falar isso é o maluco lá do teu professor de processo civil, tá? Anota aí, ou tira foto. Volta na 7, deixa eu resolver a questão aqui com vocês. Já sei que o João está querendo inserir. Ele pode, gabarito é letra A. Letra B a gente já concluiu por que não é e muita gente acaba marcando. A letra C, gente, diz que a utilização do habeas data, na forma cogitada por João, somente é possível se o banco de dados estiver vinculado a uma instituição pública. Não é verdade. Não é verdade. E é mais um detalhe que eu quero que você anote aí, tá? Quando a gente fala de banco de dados de caráter público, banco de dados de caráter público, gente, o que precisa ser público é o banco de dados, não a instituição. A palavra público aqui, a ideia de publicidade, não tem relação com a instituição, mas sim uma característica do banco de dados. Conceito disso, gente, você vai ter na mesma lei 9.507, estão nela ainda aí? Tá nela, Jonathan? Artigo 1º, irmão, parágrafo único, porque o caput foi vetado, né? Olha o parágrafo único desse artigo 1º. Conta pra turma o que a gente deve considerar como banco de dados de caráter público. O que
que é um banco de dados de caráter público? Fala você. Quando você chegou aqui no Sejures, fez sua inscrição, sua matrícula, você deixou endereço, nome completo, RG, CPF, uma porrada de dados. Vai bater o intervalo, eu vou chegar ali na Thay, você consegue me dar os dados completos de 5 alunos da turma lá de exercícios do TJ? Ela pode, gente. Porque o banco de dados desse curso, dessa empresa privada, esse banco de dados é de uso privativo ou é de caráter público? Não cabe habeas data contra os Sejures. Pelo simples fato do banco de dados não ser de caráter público. Agora, você falou de dívida, você falou de nome inserido em banco de dados. Serasa, gente, por exemplo, é um órgão público? É uma instituição pública? Fala, não, não é não. Serasa é uma empresa privada. É uma empresa privada. Mas é detentora de um banco de dados que é acessado por lojistas e comerciantes todos os dias. Lojistas e comerciantes têm acesso aos dados do banco de dados do Serasa. Então entendi que é uma empresa privada, porém detentora de um banco de dados de caráter. É possível usar habeas data contra empresa privada? Sim, desde que o banco de dados tenha caráter público. Quando a letra C me diz que a utilização do habeas data na forma cogitada por João somente é possível se o banco de dados estiver vinculado a uma instituição privada, errado. Não é isso que o artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.507 define. Não é isso que começou a ser apresentado no 72 do artigo 5º da Constituição. No 72 do artigo 5º a gente já encontra a fala banco de dados de caráter público. Letra D. Como a informação divulgada ao público influi sobre a esfera jurídica de João, ele possui direito subjetivo de ter o seu pleito atendido, sendo cabível o mandado de segurança, mas não é mandado de segurança. Letra E. O cabimento do habeas data está condicionado à existência de prova documental que permita a retificação da informação. Até aqui. Prova pré-constituída, direito de líquido certo. Não sendo possível o objetivo almejado por João. É sim, porque não é só para retificar que eu uso o habeas data. São 3 finalidades. Gabarito letra A. Faz mais uma para tu dar uma esticada rapidinho. Só quero que você examine rapidamente a 10. Posso fazer com vocês, gente? Porque tá muito dada essa aqui. Coloquei de propósito por conta do bate-papo que a gente teve agora. A 10 diz que João pretende ter acesso às suas informações pessoais que constam de bancos de dados de entidade governamental, ok? Em assim sendo, o particular procura você para ser informado sobre como deve proceder. Nesse caso, considerando os instrumentos de controle judicial da administração pública, é correto afirmar que João poderá impetrar em juízo me ajuda aí, gente, letra A e letra D. Eu preciso ler? Porque na questão, a história diz que a informação é do João. Estou falando de informação pessoal. Agora me ajuda em mais um detalhe. O João está querendo retificar alguma coisa? Inserir dado novo? Ou ele quer ter acesso? A ideia do conhecer, não é isso, gente? Mas aí eu leio a letra E e eu já percebo que ela é ridícula. Ela vai totalmente de encontro ao que a gente anotou aqui. Ela diz que seria o habeas data, independentemente da comprovação de recusa ao acesso às informações na esfera administrativa. Mas a prova tem que estar na inicial. Todo mundo comigo, gente? Letra B. Seria o habeas data instruindo a petição com prova da recusa ao acesso às informações na esfera administrativa ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Mas ele quer retificar ou ele quer conhecer? Então não são 15, são gabarito e letra C. Mais uma questão que você não resolveria sem a análise da lei. Sem a análise da lei que regulamenta o habeas data. Não dá para resolver. E o mais maneiro é que eu estou te mostrando questão da FGV. Não estou inventando nada para você. Tá? 10 minutinhos, gente. Só para a gente dar uma esticada, passar no banheiro e voltar.